Para quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. Jefferson era adolescente quando começou a sentir fortes dores de cabeça. Aos 30 anos, descobriu um câncer no cérebro após um exame. Achando que era sinusite, oftalmo, não era um tumor. Na minha família nunca teve caso. O auxiliar administrativo, agora com 35 anos, já fez sessões de radioterapia, quimioterapia e passou por uma série de cirurgias. Hoje, segue em tratamento. Eu nunca quebrei nada, nunca tossi nada, nunca... Minha primeira cirurgia foi no crânio, tudo no crânio. Eu tenho 4. Casos como o do Jefferson são cada vez mais comuns. De acordo com um levantamento feito por uma revista científica americana, entre 1990 e 2019, os diagnósticos de câncer em pessoas abaixo dos 50 anos cresceram 79% em todo o mundo. As maiores altas foram registradas nos cânceres de traqueia e próstata. E entre 2020 e 2030, a expectativa é que os diagnósticos da doença cresçam 31% e as mortes 21%. Os pesquisadores afirmam que fatores genéticos têm papel fundamental no desenvolvimento de câncer nas faixas etárias mais baixas. Mas, segundo a pesquisa, o estilo de vida moderno é o principal responsável pelo salto no número de diagnósticos. A má alimentação, com sal e carne vermelha em excesso, por exemplo, aumenta o risco da doença. O consumo exagerado de bebida alcoólica, o tabagismo e o sedentarismo também são apontados como comportamentos que devem ser evitados. Esta médica oncologista sugere antecipar a idade em que são realizados exames para detectar a doença. Vamos diagnosticar precocemente? Precocemente, eu faço um menor tratamento, eu faço um tratamento mais enxuto, mais seguro. São medidas que a gente vai fazendo para tentar minimizar o dano para esse paciente, as sequelas para esse paciente. Que a luz de Deus ilumine a sua vida. Você que está sofrendo, não saia daí, porque o que nós trazemos aqui pode salvar a sua vida, pode salvar a vida dos seus familiares. Você assistiu aí na matéria, né? Nós vivemos uma realidade muito difícil. Você vai ver imagens aí da realidade que nós vivemos. Pessoas que morrem todo dia numa situação deplorável, de humilhação, de descaso, de exclusão total e completa. A doença, quando chega, minha amiga, meu amigo, ela traz com ela um sofrimento, uma escravidão, uma dependência. E quando não, ela tira tudo o que a pessoa tem. Mas nós trazemos dentro dessa programação uma proposta: salvar a sua vida e salvar a vida dos seus familiares. Sabe, quantas crianças têm padecido com câncer, né? Você vai conhecer a história do Ednan. A filhinha dele, 2 aninhos, foi diagnosticada com câncer na medula. Não tinha nenhuma expectativa. Imagine um pai, imagine a mãe com uma criança, sabendo que a criança não tem chance de sobreviver ou pode até desenvolver, crescer, mas sem poder estudar, sem poder conviver com as outras crianças, só no sofrimento. Sofre os pais tanto ou mais do que os filhos. Você sabe o que o Ednan e a esposa dele fez? Não aceitando a situação, sem poder contar muito com ajuda médica, apelaram para a fé, e foi aqui na Catedral da João Dias, na Corrente dos 70, recebendo a poderosa imposição de mão com a palavra de nosso Deus. Ele viu a filha dele ser curada. Terça-feira é o dia do seu milagre. Conheça essa história fortíssima. O Adnan, ele veio lutar pela filha dele. O caso era grave e era uma criança. Conta para eles aí a guerra que você enfrentou. Bom, a minha filha tinha 3 aninhos de idade, ela começou a sentir muita dor, ela falava
não sabia explicar por ser novinha, no bracinho. Ela falava, ai, meu bracinho tá doendo. E aí eu passava com o carro no buraco, tava uma lanchada, ela gritava, ai, ai, que dor. Aí eu falei pra minha esposa, vamos levar essa menina no médico. Aí fizeram uma tomografia, já ficou internada. A minha esposa veio falando, chorando pra mim, falou assim, amor, a médica falou que a Alice tá com câncer na vértebra, na coluna vertebral, aqui na T1, perto da medula. Nós já éramos da fé aqui na João Dias, falando, tá amarrada, a Alice não tem câncer não. E aí eles internaram ela, eram vários exames, como aqui em São Paulo só eu e minha esposa, aí eu trabalhava, vinha pra cá, fazia corrente, ia dormir no hospital pra minha esposa ir em casa descansar um pouquinho, voltava de novo toda terça, corrente, ela internada, buscando, agir na fé, eles vinham com palavra de derrota, eu falava, não, minha filha não tem isso. Você ouvia o que dos médicos? Aí eu ouvia que era câncer, que ela estava desenganada. Era época de pandemia, 2021, eles deixavam a gente ficar, nós dois com ela, geralmente só fica uma pessoa. Passava assim o período da tarde, assim, eles não importava de entrar e ficar no hospital com ela, porque era que nem fosse uma despedida, que eles achavam que a gente não ia ter ela. Lá o senhor via que a sua filha poderia não morrer, poderia não viver. E aqui, o que o senhor viu aqui, desse altar, nesse lugar que você hoje conta testemunho? Aqui eu parti pra cima. Eu tava que nem um rolo compressor. Eu vim aqui, teve uma situação que minha sogra ficou com ela no hospital. Tava eu e minha esposa, nós sentávamos ali, porque nós já tínhamos uma outra bebezinha pequenininha. E aí o senhor, andando aqui, o senhor se apontou ali e falou assim, senhora, creia, sua filha tá curada, viu? E aí nós... Eu falei aqui? Falou, o senhor falou assim, o senhor foi usado por Deus, falou, sua filha tá curada. Ali a gente recebeu aquela palavra, tá ligado. Aí ela foi pra biópsia. Aí na biópsia que vocês viram ali, a cirurgia foi feita a biópsia, que era um lugar bem delicado. Os médicos chegaram e falaram assim, eu vim aqui compartilhar notícias boas com vocês, essa menina tem um tumor, ela não é maligno, ela tem uma vida plena pela frente, vai ter tratamento. E aí foi a outra guerra que ela fez quimioterapia, corte, mas a gente aqui na fé, lutando, não perseverando, não desistindo. E aí chegou uma época um exame chamado PET scan, se não me fala, PET scan. É PET scan que examina do alto da cabeça a planta dos pés. Aí nesse exame está escrito que ela não tem patologia nenhuma, do alto da cabeça à planta dos pés. Como é que ela tá? Tá ótima, tá pulando, ela é da cambalhota. Olha ela lá. Vida normal? Vida normal. Um ano depois a gente conseguiu passar num neurocirurgião especialista em coluna. Parece que é uma coisa. Depois que terminou a quimioterapia, tudo, nós passamos por um neurocirurgião. Ele falou bem assim, por que essa menina fez quimioterapia? Ela já estava curada já desde o começo. Amém, pessoal. Mas ele ouviu o que do médico? Que a filha dele ia o quê? Hein? Que a filha dele ia morrer. Mas olha só, impõe a mão sobre o enfermo e ele é curado. Ele e a esposa dele ouviu daqui, o que você está ouvindo. Mãe, sua filha está curada. Amiga, minha amiga, a vitória já é tua. E ele está aqui hoje testemunhando. Você que tem um familiar doente, lute pela vida dele. Não entregue a vida do seu familiar a um diagnóstico recebido. Por mais que respeitamos os médicos especialistas, a ciência, mas nós cremos num Deus que está acima de tudo isso. Foi a sua fé bem forte para Jesus. Olha só, corrente dos 70, uma corrente pela vida. Olha o que Jesus disse. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Olha o poder dessa palavra. E é o que nós realizamos terça-feira. Coloca os 70 agora. Na mão de cada um desses obreiros e obreiras está a palavra de Deus. A palavra. O Senhor Jesus, ele entregou nas mãos dos 70 essa missão. Impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. E nós trazemos nesse programa testemunhos, pessoas que são testemunhas vivas de que a palavra de Deus é viva e eficaz, como foi no passado, se faz nos dias de hoje. Pessoas que eram para estarem mortas, testemunham esse poder transformador. Como você vai conhecer mais um caso, agora você vai conhecer o caso da Yasmin.
A dona Cristina, mãe, quando a Yasmin nasceu, a médica entregou para ela e falou assim, está aqui, é um vegetal, essa menina nunca vai poder andar, ela nunca vai ser uma criança normal. Imagine bem você receber uma notícia dessa. Sabe o que a dona Cristina fez? Veio para a corrente dos 70. Ela creu no poder de Deus, porque o que a mão do homem não faz, a mão de Deus faz. Você aceita a mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família? Veja o que aconteceu na vida da Yasmin. Qual o seu nome? Yasmin. Qual o nome da senhora? Cristina. Yasmin, qual era o diagnóstico para você? Um pouco depois do nascimento, eu fui diagnosticada com hidrocefalia. E aí eu precisei fazer a primeira cirurgia. Nisso eu já estava cega e eu precisei colocar uma válvula. O médico falou que eu ia fazer cirurgia uma vez no ano para trocar essa válvula. Todo ano eu ia fazer troca da válvula. Nisso eu vivi eu saí do hospital, mas eu vivi aquela vida de suspense. Então, sempre eu ia para o hospital, sempre eu tinha que estar nos médicos, tomando remédio. E com 12 anos, eu comecei a sentir novas dores. Voltou tudo? Voltou tudo. Qual era a palavra que os médicos davam para a senhora mãe acerca da sua filha? Primeiro, quando ela me entregou nos braços, ela nasceu prematura gemelar, ele falou assim, mãe, tome aqui é seu vegetalzinho para a senhora levar para casa para cuidar. Foi essa palavra que o médico deu. E a senhora, com essa palavra e com a filha toda doente, voltou para casa. Como é que a senhora lidou com isso? Não, pastor, eu não voltei para casa desanimada, não voltei triste, eu já era da fé. Ela foi planejada, ela foi esperada, foi desejada e eu já estava na fé. A senhora fazia a corrente dos 70 já? Sim, já sempre fiz a corrente. Desculpe perguntar, quanto tempo a senhora fez por ela e faz a corrente dos 70? Porque eu vejo a senhora toda terça-feira aqui. Exatamente a idade que ela tem, 20 anos. A senhora acha que a senhora perdeu o tempo 20 anos fazendo a corrente dos 70? Imagina, eu faria tudo de novo como estou fazendo. Não por ela, já por outra pessoa. Estou aqui já por outra pessoa que essa semana o médico falou que ia retirar o rim da minha filha mais velha, que estava com uma bactéria. E eu não aceitei essa palavra. Ontem ela fez a cirurgia e retirou uma pedra. Mas o rim está lá. O rim está lá. E ela? E você, minha filha? Aí você começou a enfrentar de novo, e aí? E aí eu fiquei cega novamente, eu parei de andar. Os médicos chegaram na minha mãe e falaram para chamar a família, porque eu não ia sair dessa cirurgia. Você não ia sobreviver? Não ia sobreviver. E a família foi ao hospital se despedir. Aí reuniu todo mundo? Foi, eu falei para todo mundo, avisei, na verdade, assim, porque para a pessoa não dizer, não me avisou, mas eu tinha certeza que aquilo era a palavra do médico, mas que eu estava fazendo a minha parte com Deus e que Deus não falha nunca. Estava aqui firme nesse altar, na corrente dos maiores milagres, na terça-feira, no lencinho. Falei, não aceito isso não, essa é a palavra do homem, mas a última palavra vai vir de Deus. E eu permaneci, busquei, e aí agora está aí o resultado. Como é que ela está? Bem, está ótima. Para aquela menina que era cega, que parou de andar, ela faz balé, anda na ponta do pé. Olha o vegetalzinho aqui, ó. Olha a menina que chamou a família porque ela ia morrer. Você tem problema de visão? Não. Você tem problema nas pernas? Não. E ó, qual foi a sua maior realização? Receber o Espírito Santo. Batizada com o Espírito Santo. Amém? Bem forte para Jesus. Corrente dos 70. Participe da poderosa imposição de mãos e venha receber o seu milagre. Terça-feira, às 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Terça-feira é o dia do seu milagre. Vamos lutar? Olhe para mim. Senhora, você tem um familiar doente?
Você tem um familiar em cima de uma cama? Você tem um familiar numa cadeira de rodas? Você tem um familiar em tratamento? Não aceite perder a vida do seu familiar para essa doença, para esse vício, para essa depressão, para essa ansiedade, ou seja, qual for o problema. Minha amiga, meu amigo, veja os testemunhos. Você viu o que as pessoas falaram, você viu o que elas ouviram dos médicos, você viu o que elas fizeram que mudou a vida dela. Está chegando até a senhora, está chegando até o senhor. Olhe para mim, determina comigo agora. Terça-feira eu vou buscar o meu milagre. Vamos a uma matéria que fala mais sobre esse poder da imposição de mãos. Uma poderosa imposição de mãos tem feito a diferença na vida de inúmeras pessoas que não poderiam mais estar vivas. Sofreu um acidente. Aí veio a notícia que ele tinha quebrado o pescoço. Eu fui diagnosticado com câncer, né, terminal, na verdade. O médico já me deu a sentença de morte. 3 histórias diferentes, mas que se encontram. Ambas tiveram problemas relacionados com a saúde. E isso trouxe dores, sofrimento, e os dias passaram a ser tristes. E a vida deles ficaram por um fio. Até o médico que me deu a notícia começou a chorar porque viu o desespero da minha filha. Quer dizer, o médico já na concepção dele era morte certa. Morte certa. Um câncer e ele está a ponto de estourar tanto que no exame, quando foi feito, ele sangrou. E se a senhora sair daqui sem retirar esse tumor, a senhora vai entrar a óbito. Já me deu a sentença de morte ali, já na hora. Era no pâncreas, no fígado, nos ossos, já era... A situação era muito grave, gravíssima, né? Aliás, eles me desceram da maca no centro cirúrgico e me falaram, pode descer, senhor José. Aí eu pensei que eles iam dizer que eu estava bem. Ele falou, não tem o que fazer no senhor. A ciência já não tem mais o que fazer. É neste momento que entra em ação os 70 homens e mulheres de Deus que seguem a direção do maior médico dos médicos. E o resultado é inacreditável. Aliei a Deus. A briga foi boa. Eu falava para Deus, eu só saí daqui curada. Foi um processo de fé e milagre, né? Que aí, cada dia que ia, Deus ia... Foi melhorando. Foi melhorando. Até que um dia eu falei, Senhor, eu não aceito mais. Agora, o último exame... Tinha terminado aqui e o médico falou, você vai ter que fazer mais se não tiver curado. Quando foi lá que eu levei o último exame, o médico olhou para mim assim e falou assim, ainda brincando, né? Ele falou assim, a senhora está curada. Essa mãe, por exemplo, recebeu uma das piores notícias. Filho que ele mora fora do Brasil e ele sofreu um acidente. Ele é o 7º que entrou no hospital e a gente vai fazer o que pode, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E cada dia vinha uma notícia pior. Em meio a uma turbulência de informações, ela continuou buscando com fé pela cura do filho. E eu usando a minha fé e falando, Deus, manda um anjo lá para poder visitar meu filho. Eu não posso estar lá, porque eu estou cá no Brasil, ele está lá nos Estados Unidos, não tem como. Então, o Senhor manda um anjo. E igual o Senhor falou, pastor. Deus mandou um anjo lá para cuidar dele em tudo caminhou bem. Tudo caminhou. Contrariou totalmente o que os médicos falavam. O que os médicos falavam. Aí, quando ele foi, pastor, fazer a ressonância para implantar a placa no pescoço dele, o médico não acreditou. Falou, colou, o pescoço dele está colado. Hoje ele está abençoado, graças a Deus. Hoje ele está feliz, está fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Não teve sequela nenhuma, pastor. Não ficou nenhuma sequela? Nenhuma sequela. Toda terça-feira, milhares de pessoas que estavam desenganadas e acreditavam que para aquele problema não tinha mais solução, ao tomarem uma atitude de fé, a esperança foi renovada e o milagre aconteceu. E o que a equipe médica disse diante de tudo que aconteceu? Milagre. E foi seguindo por este corredor que fez Carlos ser restaurado pela fé e, deste modo, ele restabeleceu a sua saúde. Que aqui tinha jeito. Que
tinha jeito, tinha cura. E eu confiei. Eu vim e coloquei minhas mãos no altar e disse, se entregou. Eu me entreguei e falei, eu vou fazer o meu tudo agora. Deus falou comigo 3 dias. Eu não entendi muito bem, mas peguei o telefone quando saí e liguei para os meus filhos. O pai vai ser curado, filhos. Eu estou muito bem, né? Estou feliz, graças a Deus, junto com a minha família. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Toda terça-feira, às 7, 10 e meio-dia, 15 e 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Vamos lutar? Vamos lutar? Nós, eu e os 70, nós temos fé para impor as mãos sobre você e declarar sua cura e pôr à prova a palavra de Deus. Nas nossas mãos, você vai chegar aqui, tá vendo aqui, nas mãos dos obreiros? A palavra, aqui tem a palavra de Deus, está escrito aqui, ó, impõe as mãos sobre os enfermos para ele ser curado. Nós colocamos à prova a palavra de Deus. É forte demais, minha amiga, meu amigo. Nós estamos prontos para lutar pela sua vida. Você está pronto para lutar pela sua vida? Você está pronto para lutar pela vida da sua família? Ou você aguenta sofrer mais? Você vai esperar que o especialista te ajude mais? Nós cremos, confiamos nos médicos, nós buscamos os tratamento, mas cremos no poder do nosso Deus. Ele é o Deus que sara. Vamos a mais pessoas que chegaram aqui sofrendo e hoje estão curadas. Como é que é o nome do senhor? Aparecida Ambrosio. O senhor sofreu com problema de coluna? Muitos anos, viu? Muitos anos? Muitos anos. Olha só, pessoal, muitos anos sofrendo com problema de coluna. O senhor começou a fazer a corrente. Eu fiz a corrente. E o que aconteceu? Graças a Deus, da coluna eu não sofro nada. Acabou? Acabou. Tá vendo, pessoal? Seu Antônio, quanto tempo o seu ombro estava doendo? Ele começou ontem essa dor. Levante o braço e mexe aí. E agora, cadê a dor? E agora acabou. Foi a sua fé. Amém? Qual o nome do senhor? É Luiz. Estava sentindo o quê? Na nuca, deu muita dor. O pastor orou e depois saiu. Colocou a mão, sumiu a dor? Sumiu. Então o que está escrito aqui é verdade. É verdade. Na vida do senhor se cumpriu. Sim. Dona Naí estava sentindo o quê? Eu não sei, me deu um negócio meu, passei mal, escurecimento de vista, e eu fiquei meia tonta. Aí eu entrei lá no banheiro, lá em Santo Amaro, lá dentro do terminal, aí eu estava lavando o rosto. Aí... A senhora estava passando muito mal. Muito mal. Pensei até que eu ia morrer, viu? É? Aí aquela senhora... A senhora trouxe ela? Trouxe eu aqui, que eu estava muito mal. A senhora ia no hospital? A senhora ia no hospital e veio socorrer ela. Olha só, pessoal, que bacana. E como é que a senhora está agora, dona Naí? Agora eu estou bem. Tá vendo aí que bacana, pessoal? Dona Naí, o Senhor Jesus usou ela, é o anjo que trouxe para cuidar da sua saúde. A senhora está abençoada. Amém. Foi a sua fé bem forte para Jesus. Corrente dos 70. Participe da poderosa imposição de mãos e venha receber o seu milagre. Terça-feira, às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Vamos lutar? Terça-feira é o dia do seu milagre. Nós estamos prontos para lhe ajudar. Está pronto para ser ajudado? Se programe para você estar aqui. Avenida João Dias, 1800, aqui em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na Catedral da João Dias. Bom, eu quero agora mudar de assunto. Eu quero falar desse domingo. Nós estamos nos preparando em toda a Igreja Universal para um domingo especial. Olha só. Mestre, trouxe-te meu filho. Esse foi um texto dito por um pai desesperado, com um filho lunático, possesso, que se jogava no fogo, na água, ferido, desde pequeno. Ele buscou socorro em Deus. Você tem familiares sofrendo?
vício, doença, depressão, ansiedade e tantas outras coisas. Você está com um casamento dividido, destruído? Traz o seu problema. É o filho, é o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o irmão, é doença, é vício, é depressão, é ansiedade. Qual é o problema? Você vai trazer, você vai chegar aqui domingo e vai dizer: mestre, trouxe a ti o meu filho, meu marido, a minha esposa, meu pai, minha mãe. Você vai entregar nas mãos de Deus. Nós teremos um grande clamor. Nós vamos clamar ao Deus que atendeu a esse pai e vai atender você, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou, a promessa não mudou, a proposta não mudou, o poder não mudou. Então o milagre também vai se repetir. Você tem fé para estar aqui? 9h30 da manhã, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Está aí, ó, no Templo dos Maiores Milagres. Bispo Cleito e toda a equipe aqui do templo, nós vamos clamar por você e pelos familiares que você vai trazer. Traga os seus familiares, traga! E você vai ver o que Deus vai realizar. Vou deixar você com esse intervalo que fala mais desse propósito especial. O que os pais são capazes de fazer para salvar seus filhos? Mais um assalto fez uma mãe reagir para proteger o filho. A primeira reação que eu tive foi de deitar no chão mesmo e proteger eles. Quão intenso chega a ser o cuidado de pais para com os filhos? Nos evangelhos, vemos também situações semelhantes. Pais aflitos por males que atingiram seus filhos, mas que tiveram a solução ao levá-los ao encontro com o Senhor Jesus. Como Jairo. Salve a minha filha. A minha filha está à beira da morte. E a mulher Ciro-Fenícia. Senhor, por favor, salva minha filha. Seja feito conforme você deseja. Filha. Não importa o que esteja acontecendo, Deus tem poder de agir sobre a vida de seus filhos. Neste domingo, 10 de março, participe do encontro Mestre, trouxe-te o meu filho. Traga seus filhos para o encontro transformador com o Senhor Jesus. Às 9h30, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.